Bem, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos iniciar aqui o nosso estudo de hoje, agradecendo a oportunidade que os irmãos permitiram que ocorresse hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em novas e velhas tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Esquecimento do passado. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deveria ser útil. Com efeito, essa lembrança teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente ou bem exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo entravar o nosso livre-arbítrio em todos os casos. Traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez o seu ódio se revelasse em todos os casos. Seria humilhado diante dos que houvesse ofendido. Deus nos deu para o nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar: a voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu, nasce como se faz cada existência, é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal, e suas tendências más atuais são um indício do que resta nele a corrigir, sendo nisso que deve concentrar. Só um minutinho. Deve concentrar toda a sua atenção. Por quê? Está completamente corrigido, não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte de que é bem ou mal e lhe dá força para resistir às más tentações. De resto, nesse esquecimento, não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma a lembrança do passado. Isto não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a que tem lugar na vida terrestre durante o sono, e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera dos nos dias precedentes. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que ele não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem a consciência dos seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e sofre justamente porque a lembrança não se apaga senão durante uma vida exterior de relação. Mas a falta de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure novas forças nesse instante de emancipação da alma, se souber aproveitá-lo, né? Então, tem muita gente que contesta isso, né? O esquecimento do passado, principalmente as pessoas que não que não entendem ainda o sentido da doutrina espírita, né? As pessoas contestam bastante isso, né? Mas como a gente viu aqui no texto, nós podemos ter vários problemas, né? Com aqueles que estão ao nosso lado,
Então, é por isso que a gente esquece o passado, para que a gente não lembre o mal que a gente fez para eles ou o mal que fizeram para nós, né? Nos cabe viver dentro daquilo que nós temos hoje de conhecimento da doutrina, não importa o que fomos no passado, né? Bom, é isso aí. Se alguém quiser fazer alguma consideração, fique à vontade. Aqueles que entraram agora, sejam bem-vindos. Ainda estou um pouquinho afônico, tá? Mas está tudo em ordem. Eu vou começar. Eu tinha começado a ler o capítulo 10, mas eu vou ler ele de novo, porque estava logo no comecinho, para ter sentido mais as coisas, tá bom? E é o mesmo esquema. Roberto, Oi, oi, tudo bem? tudo em ordem, Vivi. Temos Então, uma nova. a minha filha tem problema a minha filha começar a fazer o estudo com a gente? Não, claro que não, né? Sempre um prazer. É que ela precisa fazer um estudo de mediunidade. Olha que bom. O nome dela é Amanda. Legal, Amanda. Seja bem-vinda. Se você tiver Obrigada. alguma dúvida, pergunta, tá? Tá bom, pode Não, deixar. não fica levando as coisas sem perguntar. Pode perguntar à vontade, tá bom? Porque Tá aqui bom. todo mundo é estudante, todos nós, até eu, Obrigada. Obrigada. imagine. Então, nós vamos começar então de novo o capítulo 10, tá? E se alguém quiser complementar o que eu falei, fique à vontade, ou se alguém quiser colocar alguma coisa ou perguntar sobre alguma coisa, também fique à vontade. Então vamos lá, capítulo 10. Dolorosa perda. Dentro da noite, defrontamos com aflito coração materno. A entidade que nos dirigia a palavra, infundida, compaixão pelas faces de horrível sofrimento. Calderar, rogou ansiosa, ampara minha filha, minha desventurada filha. O que teria piorado? Inquiriu o instrutor, evidenciando conhecimento da situação. Deixa eu entrar mais uma pessoa aqui. Bom, continuando. Então, ele perguntou, né, se havia acontecido alguma coisa. Tá? Muito, muito gemeram os trementes lábios da mãe aflita. Observo que enlouqueceu de tudo. Já perdeu a grande oportunidade? Ainda não, informou o interlocutor. Mas encontra-se à beira de extremo desastre. Prometeu o orientador correr a doente em breves minutos, e voltamos à intimidade. Interessando-me no assunto, o atencioso assistente sumariou o fato. Então, ele vai esclarecer aqui o que é. Trata-se de lamentável ocorrência, explicou-me bondoso, na qual figuram a leviandade e o ódio como elementos perversos. A irmã que se despediu há momentos deixou uma filha na crosta planetária há 8 anos. Ou seja, então, essa mãe estava desencarnada há 8 anos, né? E a gente sabe que os laços sempre ficam, né? Principalmente mãe, pai, ficam esses laços. E existe aquilo que a gente já aprendeu em outros livros, que chama-se a intercessão, né? Então, o que é a intercessão? A intercessão é quando uma mãe ou um pai pede por algum filho ou por alguém que a pessoa ama muito, né? Então, a espiritualidade, mesmo às vezes a pessoa que está que tá com problemas não tenha, é, vamos dizer assim, ela não tenha condições de, de se refazer por algum motivo, porque errou muito, mas as intercessões elas são analisadas, né? E aí o plano espiritual verifica se essa intercessão é possível ou não, tá? Tudo bem? Então vamos lá. Criada com mimos excessivos, a jovem desenvolveu-se na ignorância do trabalho e da responsabilidade, não obstante pertencer a nobilíssimo quadro social. Filha única, entregue desde muito cedo ao capricho pernicioso. Tão logo se achou sem a materna assistência no plano carnal, dominou governantes, subornou criados, burlou a vigilância paterna
e, cercada de facilidades materiais, precipitou-se aos 20 anos nos desvarios da vida mundana. Desprotegida, assim, pelas circunstâncias, não se preparou convenientemente para enfrentar os problemas do resgate próprio. Sem a proteção espiritual peculiar, a pobreza, sem os abençoados estímulos dos obstáculos maternos e tendo, contra as suas necessidades íntimas, a profunda beleza transitória do rosto, a pobrezinha renasceu seguida de perto, não por um inimigo propriamente dito, mas por cúmplices de faltas graves, desde muito desencarnado, ao qual se vinculara por tremendos laços de ódios em passado próximo. Ou seja, às vezes, né, aquele obsessor que a gente acha que quer prejudicar a gente, não, ele quer apenas a gente de volta para o bando dele, porque fazíamos parte dos mesmos problemas, né? Ah, vamos saquear isso, vamos fazer aquilo, vamos assaltar um banco, vamos. Então, esses espíritos que estão, às vezes, ao nosso lado encarnado, eles querem que a gente volte a ser aquilo que nós éramos antigamente, tá? Tudo bem? Foi assim que, abusando da liberdade e ociosidade reprovável, adquiriu deveres da maternidade sem a custódia do casamento, ou seja, ela ficou grávida, tá? Reconhecendo-se agora nesta situação, aos 25 anos solteira, rica e prestigiada pelo nome de família, deplora tardiamente os compromissos assumidos e luta com desespero por desfazer-se do filhinho imaturo, o mesmo comparsa do pretérito a que me referi. Esse infeliz, por acréscimo de misericórdia divina, busca destarte aproveitar o erro da ex-companheira para a realização de algum serviço redentor com a supervisão dos nossos mentores, né? Então, veja, ela queria se desfazer da criança, né? E, e essa criança era um comparsa do pretérito que ele já se referiu, tá? Vamos lá. Ante o espanto que inopinadamente me assaltara, sabendo eu que a reencarnação constitui sempre uma bênção que se concretiza com a ajuda superior, o assistente afiançou, tranquilizando-me. Deus é Pai amoroso e sábio que sempre nos converte as próprias faltas em remédios amargos, que nos curem e fortaleçam. Foi assim que Cecília, a demente, que dentro em poucos visitaremos, recolheu da sua leviandade o mesmo o extremo recurso capaz de retificar-lhe a vida. Entretanto, a infortunada criatura reage ferozmente ao socorro divino, com uma conduta lastimável e perversa. Coopero nos trabalhos de assistência a ela. De algumas semanas para cá, em virtude das reiteradas comoventes intercessões maternas junto aos nossos superiores, todavia acalento vaga esperança numa reabilitação próxima. Os laços entre mãe e filho, presum, presuntivos, são de amargura e de ódio, constunsubiada energias desequilibrantes. Tais vínculos traduzem ocorrência em que o espírito feminino há que recolher-se ao santuário da renúncia e da esperança, se pretende a vitória. Por isso, para nivelarmos caminhos salvadores e aperfeiçoar sentimentos, o Supremo Senhor criou o tépido e volumoso ninho do amor materno. Contudo, quando a mulher se rebela, insensível às sublimes vibrações da inspiração divina, é difícil, senão impossível, executar o programa delineado, né? Então, vejam, o que a gente pode colocar é que as gestações não são coisas do acaso, né? Não ocorrem por nada.
né? Existe uma determinação do plano espiritual da gestação de uma mulher, né? E a gente tem que lembrar que a mulher não deixa de ser um médium, né? Por quê? Porque ela traz espíritos para a Terra, né? Então, a mulher às vezes não consegue entender a força que ela tem. E por isso ocorrem esses problemas, né? De rejeitar o feto, tá? Mas vamos lá, tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Amanda, tudo em ordem? Vitor, você está aí? Cadê o Vitor? Tudo bem, Vitor? Estou aqui, meu amigo. Boa noite. Boa noite a todos. Acompanhando aqui. Qualquer coisa, perguntem ou você complemente alguma coisa, tá? Muito bom assunto. Pode seguir. A infortunada criatura, dando asas ao condenável anseio, buscou socorrer-se de médicos que, amparados do nosso plano, se negaram a satisfazer-lhe o criminoso intento. Valeu-se então de algumas drogas venenosas, das quais vem abusando intensivamente. A situação mental dela é lastimável desvario, né? Então, o negócio está ficando difícil. Fim do breve preâmbulo, Calderaro comunicou. Mas não temos minuto a perder. Visitemo-la. Decorridos alguns instantes, penetrávamos aposento confortável e perfumado. Quer dizer, eles foram até a casa dela. Estirada no leito, jovem mulher, debatia-se em convulsões atrozes. Ao seu lado achavam-se entidades maternas, que é a mãe que pediu a intercessão, né? Na esfera invisível aos olhos carnais, e uma enfermeira terrestre, desse que a força de presenciar catástrofes biológicas e demandas morais se tornavam menos sensíveis à dor alheia. A genitora da enferma adiantou-se e informou-nos. A situação é muito grave, ajudem, por piedade. Minha presença aqui se limita a impedir o acesso de elementos perturbadores que prosseguem implacáveis em rondas sinistras. Então a gente sabe aqui também, para que fique claro, né, que nós sempre temos algum familiar mais próximo que não é assim de alta elevação, mas que eles estão sempre do nosso lado, né? Quer dizer, não totalmente 24 horas por dia ao nosso lado, mas são espíritos que nos amam verdadeiramente, foi um pai, foi uma mãe, e eles estão mais próximos de nós. Por quê? Acontecendo um problema que nem está ocorrendo aqui, eles avisam ou o anjo da guarda daquele espírito que está com problema, ou, no caso aqui, os mentores, né? Para fazer a intercessão, tá? Então, a gente pode dizer que nós nunca estamos sozinhos, né? Sempre nós estamos acompanhados. Existe uma nuvem de espíritos nos acompanhando sempre. Por isso que a gente não adianta a gente querer esconder as coisas, porque não dá. Sempre existem testemunhas do que fazemos, tá? Tudo bem? Então vamos lá, vou continuar. O assistente inclinou-se para a doente, calmo e ansioso. Ansioso não, atencioso, e recomendou-me cooperar no exame particular do quadro fisiológico. A paisagem orgânica era das mais comoventes. A compaixão fraterna dispensar-nos-á da triste narrativa referente ao embrião prestes a ser expulso. Circunscrito à tese de medicação a mentes alucinadas, cabe-nos apenas dizer que a situação da jovem era impressionantemente e deplorável. Todos os centros endócrinos estavam em desordem e os órgãos autônomos trabalhavam aceleradamente. O coração acusava estranha arritmia e debalde as glândulas suporíferas se esforçavam por isso, expulsar as toxinas em verdadeira torrente invasora. Nos lóbulos frontais, a sombra era completa. No córtex encefálico, a perturbação era manifesta.
Somente nos gânglios basais havia suprema concentração de energias mentais, fazendo-me perceber que a infeliz criatura se recolhera no campo mais baixo do ser, dominada pelos impulsos degradantes dos próprios sentimentos, transviados e incultos. Dos gânglios basais, onde se aglomeravam as mais fortes irradiações da mente alucinada, desciam estiletes escuros que assaltavam as trompas e os ovários, penetrando a câmara vital, quais tenuíssimos venábulos de treva e incidindo sobre a organização embrionária de 4 meses, né? Ou seja, vejam que aqui também fica claro o poder da mente da gente, né? Então, nós somos o que pensamos. Aquilo que a gente pensa acontece. E isso acaba atingindo o nosso corpo físico, né? Vocês podem notar, se tem uma pessoa que está sempre com problema na vida, aquela que está sempre reclamando, veja, ela pode afetar o corpo físico dela só com as emissões mentais que ela faz, né? Então, a gente tem que lembrar sempre disso, né? Ter sempre a mente produtiva para que a gente não pense em bobagem, para não afetar o nosso corpo físico. Continuando. O quadro era horrível de se ver. Buscando sintonizar-me com o enfermo, ouvia-lhe as afirmativas cruéis no campo do pensamento. Odeio, odeio esse filho intruso que não pedia a vida. Expulsá-lo-ei, expulsá-lo-ei. A mente do filhinho em processo de reencarnação, como se fora violentada num sono brando, suplicava chorosa: poupa-me, poupa-me, quero acordar no trabalho. Quero viver e reajustar o destino. Ajuda-me. Resgatarei a minha dívida. Pagar-te-ei com amor. Não me expulses. Tem caridade, né? Muitas vezes a gente sabe que quando ocorre um processo desse, como está mostrando aqui, aquele filho que era para vir naquela mãe e acaba não conseguindo porque a mãe não o permitiu, ele acaba se tornando depois um obsessor. Quer dizer, isso não é uma regra fixa, né? Mas existe uma grande possibilidade de que esse espírito torna-se um obsessor dessa mãe depois, né? Por quê? Porque a gente sabe que lá no plano espiritual está muito difícil a reencarnação. Então, quando existe uma oportunidade, o espírito fica feliz. Por quê? Lá ele pensa como espírito quando ele está no plano espiritual e ele sabe que a única forma que ele tem de progresso é através da reencarnação, né? Que a gente vivendo a nossa vida aqui, nossa, hoje está difícil aqui. Ele vivendo a vida aqui, ele tem uma possibilidade de progresso, que não é fácil lá no plano espiritual. No plano espiritual a gente pode aprender muita coisa, mas é aquela história. A prática é somente aqui no plano terrestre, né? Então, é por isso que a gente chama de prova, né? Qual é a prova? Você aprendeu um monte de coisa lá no plano espiritual, mas a prova é a hora que você reencarnar. Então, vamos ver a hora que você reencarnou se você aprendeu tudo que você estudou aqui no plano espiritual, tá? Tudo bem? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Tudo em ordem? Vitor, quer complementar alguma coisa? Tudo bem, meu amigo. Bem preciso aí nas respostas. Obrigado. Vamos Vamos lá, acompanhando aí. então. Nunca, nunca amaldiçoado sejas, dizia a desventurada mentalmente. Prefiro morrer a receber-te nos braços. Envenena-me a vida, perturbas-me a estrada, detesto-te, morrerás. E os raios trevosos continuavam descendo a jato contínuo. Calderaro ergueu a cabeça respeitável, encarou-me de frente e perguntou: compreendes a extensão da tragédia? Respondi afirmativamente, sob indizível impressão. Nesse instante de nossa angustiosa expectativa, Cecília dirigiu-se com decisão à enfermeira. Estou cansada, Liana, muitíssimo cansada.
mas exijo a intervenção nesta noite. Oh, mas assim, nesse estado, ponderou a outra. Sim, sim, tornou a doente inquieta. Não quero adiar essa intervenção. Os médicos negaram-me a fazê-la, mas eu conto com a tua dedicação. Meu pai não pode saber disso. E eu odeio essa situação que terminantemente não conversarei. Calderaro passou a destra na fonte da responsável pelo serviço de enfermagem, no intuito evidente de transmitir alguma providência conciliatória, e a enfermeira ponderou. Então, quer dizer, o Calderaro vai tentar fazer com que a enfermeira pense em alguma coisa melhor. Tentemos algum repouso, Cecília. Modificarás possivelmente esse plano. Não, não, objetou a imprevidente futura mãe, com mau humor indisfarçável. Minha resolução é inabalável. Exijo a intervenção esta noite. Malgrado a tentativa peremptória, sorveu o cálice de sedativo que a companheira lhe oferecia, atendendo-nos à influência indireta. Consumara-se a medida que o meu instrutor desejava. Parcialmente desligada do corpo físico, em compulsória modorra, quer dizer, ela estava, né, sonolenta, para ela sair do corpo, para eles poderem conversar com ela, tá? Pela atuação calmante do remédio, Calderaro aplicou-lhe fluidos magnéticos sobre o disco fotossensível do aparelho visual. E Cecília passou a ver-nos, embora imperfeitamente, detendo-se admirada na contemplação da genitora. Reparei, contudo, que se a mãezinha exuberava copioso pranto de comoção, a filha se mantinha impassível, não obstante assombro que se lhe estampara no olhar. A matrona, desencarnada, avançou, abraçou-se a ela e pediu ansiosa: Filha querida, tenho a ti para que não te abalances a sinistra aventura que planejas. Reconsidera a atitude mental e harmoniza-te com a vida. Recebe minhas lágrimas como apelo do coração. Por piedade, ouve-me. Não te precipites nas trevas. Quando a mão divina te abre as portas da luz, nunca é tarde para recomeçar. Cecília, e Deus, em seu infinito devotamento, transforma as nossas faltas em redes de salvação. A mente desvairada da ouvinte recordou as convenções sociais de modo vago, como se vivera um minuto do pesadelo indefinível. A palavra materna, porém, continuou. Ou seja, a mãe está tentando, né? Por isso que o Calderaro pôs ela meia que dormindo, para tirar o espírito dela, para eles conversarem de espírito a espírito. Quem sabe ela poderia ter alguma solução diferente daquilo que ela vai fazer, tá? Então vamos lá. Socorre-te da consciência antes de tudo. O preconceito é responsável. A sociedade tem os seus princípios justos. Entretanto, por vezes, filhinha, surge um momento na esfera do destino e da dor em que devemos permanecer com Deus exclusivamente. Não abandones a coragem, a fé, o desassombro. A maternidade, iluminada pelo amor e pelo sacrifício, é feliz em qualquer parte, ainda mesmo quando o mundo, ignorando a causa de nossas quedas, nos nega recursos à reabilitação, relegando-nos à reincidência e ao desamparo. Por agora, defrontarás com a tormenta de lágrimas o temporal da incompreensão e da intolerância, vergastará teu rosto, contudo a bonança voltará. Ou seja, ela está dizendo, ver, você vai passar por um momento difícil, mas lá na frente vai haver o equilíbrio, né? Que é o que sempre acontece. A gente não pode tomar decisões intempestivas. Isso é a pior coisa que a gente faz, né? A gente tem que tomar, mesmo que a gente tenha que tomar alguma decisão, a gente tem que ponderar muito, aguardar um momento propício para tomar uma decisão difícil, né? Porque na situação em que às vezes a gente toma a decisão, a gente
vai fazer qualquer bobagem, né? Agora, quando a gente pondera, Kardec sempre falava, né? Vamos ver as coisas à luz da razão, né? Sempre. Então, nada de precipitação na tomada de decisões, tá bom? Olha, contudo, a bonança voltará. O caminho é empedrado e árido, os espinhos dilaceram, mas terás de encontro ao coração um filhinho amoroso, indicando-te o futuro. Em verdade, Cecília, deverias erguer teu ninho de felicidade na árvore do equilíbrio, glorificando em paz a realização de cada dia e a bênção de cada noite. Entretanto, não pudesses esperar, cedestes aos golpes infrenes da paixão, abandonastes o ideal aos primeiros impulsos do desejo, ao invés de construir na tranquilidade e na confiança, em bases seguras, elegestes o caminho perigoso da precipitação. Agora é imprescindível evitar o despenhadeiro fatal, contornar, deixa eu ver quanto tempo, contornar a voragem traiçoeira, agarrando-se ao salva-vidas do supremo dever. Volta, pois, filha, à serenidade do princípio e resigna-te ante o novo aspecto que imprimistes ao próprio roteiro, aceitando o, aceitando o ministério da maternidade dolorosa com o sacrifício de encantadoras aspirações, no silêncio e na obscuridade da proscrição social, muitas vezes logramos a felicidade de conhecer-nos. O desprezo público se precipita os mais fracos no esquecimento de si mesmo. Ergue as, as fortes ergue as fortes para Deus, sustentando-nos o trilho anônimo das obrigações humildes até a montanha da redenção, né? Então, eu vou parar por aqui, porque faltam só 3 minutos, que a mãe vai continuar dando algumas explicações, a gente daqui 15 dias continua, né? Mas veja, imagina, isso aí foi psicografado pelo Chico, esse livro, lá na década de 40, né? E naquela época, uma mãe solteira, ainda mais na situação que ela coloca aqui, ela era uma moça de sociedade, né? Então, imagina o escândalo que ia ser isso tudo. E fora isso, ela, como mãe, percebe que ela está recebendo um espírito que ela não gosta, né? Não sei se vocês já tiveram lembrança de ver aquele livro que fala sobre a encarnação do Sigismundo, né? É a mesma problemática, né? O Sigismundo era um espírito que queria renascer, está num dos livros do André Luiz, que eu não lembro qual que é agora, mas havia um triângulo amoroso entre o espírito, que era o Sigismundo, e o marido e a esposa. Eles tiveram um problema em outra encarnação e um matou o outro. Então, o que estava acontecendo agora? O pai atual não queria receber aquele filho como filho, porque tinha medo dele, porque ele matou ele numa determinada encarnação, embora o Sigismundo já tivesse numa outra posição, né? Ele já tinha se recuperado daquela situação. Então, vejam, existem todas essas situações no plano espiritual que a gente não consegue entender aqui se a gente não vê a coisa de cima como a espiritualidade vê, né? Então é muito complicado para a gente entender as coisas aqui. Agora, o que a gente tem que continuar fazendo é seguir a nossa vida, fazendo as nossas preces, as nossas orações, cumprindo a nossa obrigação. Alguém quer falar alguma coisa? Porque falta só 1 minuto e meio. Só a oportunidade de você contribuir, né, Roberto? Como isso é importante entender, né? Principalmente no relacionamento aí do filho, do pai, que você começou falando, né? Como isso Exato, tá pesado aqui. exatamente, né? Porque vai desperdiçar a oportunidade. Quando vai a oportunidade de novo? Só isso que está Exatamente. bem claro Esse é o aqui. grande problema, né? Porque desperdiçando uma oportunidade, a gente não sabe quando é que vai ter uma próxima.
Então, a Né? gente tem Como que se pensar fosse a muito. dificuldade do outro de se encarnar, né? Exatamente. Tem uma fila, pelo que a gente tem notícias, existe uma fila muito grande lá no plano espiritual para reencarnar. Só que hoje em dia, eu já até comentei isso na terça-feira passada, que eu falei justamente sobre reencarnação, porque a vida econômica do mundo inteiro está muito difícil. Então, os jovens de hoje não querem mais saber de criar filho, gastar dinheiro, né? Então, fica mais difícil as reencarnações. Bom, eu vou encerrar, nós não vamos ter a segunda parte, porque eu não vi a Bia entrar, né? Então, desejo a todos uma boa noite, uma boa semana. Encontro aqueles amanhã que forem na Casa Fabiano. Obrigado por todos aqui. E vamos agradecer a oportunidade que esses irmãos nos deram mais uma vez. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como